Daniel, a gente está vendo aí, né, dólar em alta com esta vitória de Donald Trump, olhando ali um pouco, né, a gente observa toda essa pressão mais significativa sobre moedas globais, especialmente economias emergentes. Primeiro, eu queria entender, né, um pouco mais da sua leitura, como fica o mercado agora com Donald Trump voltando à Casa Branca, essa pressão em relação à moeda norte-americana, diversas ali, né, possibilidades até mesmo de um cenário mais de uma pressão inflacionária, por uma política mais protecionista. Como que você está vendo aí toda essa movimentação e as expectativas para os mercados nos próximos meses? Paula, um ponto importante que eu gostaria de destacar é a reação dos mercados hoje. Eu acho que assim, dentro de um normal, dentro de um esperado. É uma correção. Eu acho que o que traz um problema diante a certos eventos no mercado é principalmente o componente surpresa. É quando você tem realmente dinâmicas de risco mais acentuadas, perdas de lastro, onde quase que num bom português o mercado em conjunto se sente perdido. Não foi nada disso que aconteceu nessa madrugada. A possibilidade da vitória de Trump na Casa Branca nos Estados Unidos era um fator que já vinha amplamente sendo mapeado, e não só mapeado, mas também nas últimas semanas já vinha sendo incorporado nos preços dos ativos financeiros. Acabou se concretizando, então não foi uma surpresa. Quando os mercados se tem que se deparar com eventos onde eles já vinham claramente mapeando e até de certa forma precificando o que acontece após a confirmação, a materialização daquele vetor, daquele fator de risco, vamos dizer assim, é uma correção e que tende a ser limitada porque já era algo que vinha sendo telegrafado. Então, nesse sentido, eu entendo que assim hoje, os primeiros minutos, as primeiras horas que a gente vem se falando, e até o Maurílio estava apresentando, né, a gente tem visto até uma melhora nos ativos domésticos aqui no Brasil, dado os últimos minutos. Porque assim, não foi um choque, não foi uma surpresa, não foi algo que não estava sendo mapeado ou sendo visto. Então, assim, nesse sentido, o que que a gente sabe, né, numa foto ampla, o que se espera, o que se vislumbra sobre agora um governo não só presidiado por Donald Trump, mas também muito provavelmente vai se oficializar a vitória republicana na maioria na Câmara e no Congresso. É uma perspectiva de uma moeda americana mais forte vis-à-vis as principais moedas do mundo, e é uma expectativa, uma das consequências também é de juros mais alto na economia norte-americana, vis-à-vis um cenário contrafactual de uma eventual vitória ou permanência dos democratas no poder. Então, resumindo, dólar mais forte no mundo, juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo. É uma conjunção adversa, principalmente para economias emergentes, e aí dentro das economias emergentes, né, a diferenciação vai em quem está, vamos dizer assim, com seu dever de casa mais bem arrumado, com seu momento conjuntural de ciclo econômico mais benigno, ou com as suas contas públicas mais organizadas. Nesse sentido, o Brasil, de fato, ele está mais vulnerável, principalmente pelo fator de estar com as suas contas públicas desorganizadas, leia-se um nível de dívida muito mais alto do que seus parceiros, e leia-se uma perspectiva de dinâmica de gastos que não condiz nem com o próprio regime fiscal vigente, o tão chamado arcabouço fiscal. Por isso cresce a pressão sobre o anúncio do pacote de contenção de dinâmica de gastos, como você citou na abertura. Agora, por um outro lado, deixa eu só finalizar também com o seguinte: não é que estamos vivendo um bom momento e que os agentes estão otimistas também com a conjuntura doméstica. É preciso dizer que pessimismo e otimismo no mercado financeiro, ele é relativo a onde os preços estão. Ele é relativo aos prêmios de riscos que já estão sendo embutidos. Nesse sentido, ativos aqui no Brasil já estão sendo negociados com extremos preços de risco, já estão sendo negociados, me permita o bom português aqui, extremamente amassados, a níveis que a gente via alguns componentes de risco que a gente percebeu só em grandes choques, como o impeachment da Dilma Rousseff em 2016 ou o choque do Covid. Então, assim, esse é o lado talvez mais benigno, no sentido que assim, já existe um grande ceticismo embutido no valuation, seja da nossa moeda, seja da nossa curva de juros,
seja da nossa bolsa, né, o que empurra até uma barra relativamente baixa, né, para o governo pelo menos conseguir apresentar algo que minimamente estanque essa piora ou que marginalmente acalme os mercados. Então, se você me perguntar hoje a conjuntura, mesmo com a confirmação da vitória de Donald Trump e mesmo sabendo da dificuldade política enorme que é você tentar encarar qualquer coisa no lado de gastos no Brasil, eu não estou pessimista.